Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso LKM Talks. Eu sou o Rodrigo Guilhoto, diretor da vertical de negócios Thomson Reuters na LKM Tecnologia, e hoje estou aqui com um convidado mais do que especial, meu amigo Ednilson Apolinário, diretor de conteúdo e responsável por este novo assunto, esse assunto simples, tranquilo, reforma tributária. Ednilson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilhoto. Um prazer estar aqui e falar com vocês um pouquinho desse tema que, na verdade, eu me envolvo, não digo nem 100%, 200% dos último ano principalmente, porque é um tema que realmente tem demandado aí muitos desafios, muitos riscos e principalmente temos muitas oportunidades também vindo por aí. Ed, vamos lá. Quais os pontos altos que a reforma tributária traz para o contribuinte na tua visão? O que tem assim de maior inovação dentro da reforma para os nossos contribuintes? Eu acho que, de fato, a reforma ela traz uma mudança enorme dentro do ambiente brasileiro, do ambiente corporativo, do ambiente de negócio. Podemos destacar vários pontos, mas eu acho que um dos principais pontos que a gente pode destacar aqui é, de fato, a melhoria do ambiente de negócio. Também a simplificação, ela vem diante de alguns aspectos, porém, temos também desafios novos trazidos com a reforma que não é só simplificação. Mas, de qualquer forma, o Brasil ele acaba sendo colocado no contexto nacional, porque a linguagem de VAT que o Brasil adota agora é uma linguagem que o mundo já adota há muito tempo. Então, o Brasil, de uma certa forma, com essa mudança, ele acaba atraindo novos olhares, vai facilitar muito a decisão por investimentos no Brasil. Então, a reforma tributária ela traz muitos elementos. Do ponto de vista operacional, a tendência é, de fato, uma simplificação, talvez não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, vamos enxergar melhor isto. Essa simplificação, será que a gente pode acreditar mesmo nela? Porque a gente vem aí nessa história do SPED, nota fiscal eletrônica e toda aquela promessa, até se eu pegar um pouquinho mais atrás lá o Sintegras, né, que era um projeto inicial para ter uma centralização, e as GIAs a gente ainda tem alguns estados aí pedindo GIA até os dias de hoje. Será que a gente pode acreditar mesmo em simplificação com a reforma? Eu acho que a grande diferença desse estágio que estamos na reforma tributária em relação ao estágio lá de 2006, 2008, onde tivemos a entrada dos documentos fiscais eletrônicos, tivemos a entrada do SPED, acho que a grande diferença neste momento é que naquele momento o olhar foi somente para obrigações acessórias, o olhar foi para como instrumentalizar, mas não houve mudança naquele momento do sistema tributário. Nem do conceito em si, né? Nem do conceito. Então, ou seja, quando você traz todo o ambiente eletrônico que o Brasil trouxe, inclusive o Brasil é benchmarking global em relação ao Tax Environment de digital, mas ele continuou num contexto de complexidade tributária. Então, ou seja, todo aquele movimento que se teve, ele de alguma certa forma ele tinha uma certa limitação, que ele parava na complexidade do modelo tributário. Neste momento, a gente tem uma maturidade muito forte no ambiente digital, das obrigações acessórias, dos documentos fiscais. Nós temos uma maturidade de quase 20 anos nesse processo. E agora a gente vai experimentar combinar essa maturidade com um sistema tributário, a princípio, menos complexo do que aquele que a gente vinha tendo. Então, essa combinação, de fato, é a grande mudança nesse momento. Legal. E aí, nesse sentido, até uma das grandes inovações que a reforma tem é o conceito do split payment, né? Não é algo que foi criado aqui no Brasil, outros países têm já esse conceito implementado. O que os nossos contribuintes, o que a gente pode esperar desse conceito de split payment? Esse é um bom ponto, Guilherme. Quando eu comentei que ela era mais simplificada, mas tinha alguns pontos que, de fato, ainda são desafios, um deles, talvez o principal deles, é o split payment. Por quê? O split payment, como na essência, outros países até tentaram implementar e já voltaram atrás, e alguns ainda possuem ele implementado, só que nenhum deles é tão arrojado quanto é o modelo brasileiro. Porque o modelo brasileiro trabalha num conceito de não só fazer o split em relação ao valor do imposto que será arrecadado, mas ele trabalha um conceito de que isso vai ser automatizado pelas próprias instituições financeiras, pelos próprios bancos. Então, ou seja, isso aqui é inovador. Então, em outros países, esse passo não existe. Inclusive, o Brasil começa a receber olhares de outros fiscos globais, porque esse é um ponto super relevante nessa mudança.
não só esse ponto, e depois eu vou destacar um outro, que é também a entrada do VAT no setor financeiro, principalmente nos ganhos de spread, que são normalmente não é tributado por VAT em outros países. Então, o Brasil também inova com um olhar no setor financeiro na tributação de VAT. Mas voltando aqui para o split, então o que temos? O que temos aqui, imagine que a alíquota que vai ser de referência até o momento vai ficar em torno aí de 28%. Vamos imaginar que 28% de todas as transações que ocorrerão no país, que se referem aos novos tributos, IBS e CBS, vão ser retidos pelos bancos e vão ser repassados. Ou seja, é um volume enorme do que vai se passar pelos bancos e, diferentemente de hoje, que os bancos até processam valores similares, mas eles processam valores em guias consolidadas. Então, não é a dimensão de cada documento fiscal que vai circular na liquidação financeira ter esse split, ter essa diferenciação e esse recolhimento que vai ser feito do próprio banco para o comitê gestor, do IBS e também para a Receita. Então, é muito disruptivo. Só que isso traz junto não só esse movimento, que é um movimento operacional, mas traz um impacto também para as empresas, na medida em que, no novo modelo, e aqui vem um desafio grande, no novo modelo, o crédito tributário, o crédito fiscal, ele só vai ser permitido para as empresas a partir do momento em que se tem a confirmação de pagamento de todos os impostos que estejam nos documentos fiscais. Aqui a gente tem uma mudança muito grande, porque, a depender do fluxo de caixa das empresas, isso pode impactar substancialmente o modelo e o cash flow. Então, aqui a gente tem um ponto de alerta, um ponto de atenção justamente para as áreas de finanças, as áreas de FP&A, porque essas áreas precisarão estar mais próximas da área fiscal, da área contábil, nesse processo de gestão agora da apuração fiscal. Então, esse é um ponto super relevante e a jornada de apuração muda e depois a gente vai falar um pouquinho mais de como vai ficar essa nova jornada, olhando também um pouco as soluções, como que elas estão sendo preparadas para isso. Porque tem todo um background aí por trás disso, de todas as soluções que precisam se adequar a essa nova realidade, né? A esses novos conceitos. É isso mesmo, e inclusive, acho que um ponto já, antecipando aqui um ponto bem bacana, essa plataforma de fazer toda essa gestão, que a gente chama de pré-apuração que já virá, e aí é uma outra inovação do fisco aqui, já tirar do contribuinte o que hoje a gente faz por declaração, como as guias que você comentou, como os SPEDs, esse conceito muda no novo modelo tributário, porque o fisco já vai trazer isto como uma apuração pré-assistida. Ele já vai fazer, assim como funciona hoje na declaração de imposto de renda, que para todo mundo é mais comum, que você já recebe a sua declaração de imposto de renda já pré-preenchida, no novo modelo aqui, com o novo VAT, acontecerá a mesma coisa. O fisco já vai trazer uma apuração pré-preenchida com todos os movimentos de documentos fiscais e também com todos os movimentos de split que vão ser feitos pelos bancos passando ao comitê gestor. Ele, com essas duas informações, ele recebe e vai fazer a geração de uma nova apuração, o próprio fisco fazendo isso. Então, há uma mudança de conceito super importante aqui e, por esse motivo, o componente de busca dessa informação do comprovante de pagamento, seja por split, e também tem outras formas de comprovação de pagamento, dentro desse banco, vai fazer uma mudança significativa no processo regular de apuração mensal dessa declaração pré-preenchida que virá. Ou seja, é uma quebra de paradigma total para todo mundo que está na área fiscal aí há 10, 20, 30 anos, que pegou aquelas fases da gelatina, do livro escriturado para o sistema e agora não vai estar mais na mão dele, né? Vai vir algo já pronto, baseado em tudo aquilo que foi emitido de documento fiscal. É isso mesmo. Há uma mudança muito forte de como o profissional da área tributária vai interagir com essa informação agora. Então, há uma mudança de skill, há uma mudança de perfil em que o profissional ele vai passar a, de fato, ser um analista, vai passar a ter um olhar de analytics. Então, aqui tem um ponto super relevante, que é justamente a mudança de mindset desse profissional. Então, tanto é que hoje os skills que se procura de um profissional desse já é um profissional que tenha esse olhar digital, que saiba manipular dados. Então, já fica a dica para os profissionais que atuam na área. Eu diria 2 dicas. A primeira dica é essa: se você ainda não está habituado a lidar com grandes volumes, com ferramentas de BI, com ferramentas de Analytics, é algo que você deve buscar se preparar. E a segunda dica como está o seu idioma de inglês?
Isso vai ser super relevante. Por quê? Porque a linguagem do VAT passa a ser global. Então, muitas vezes, as empresas que possuem operações fora não entendiam muito bem a operação no Brasil. Então, às vezes, nem tinham muitas... as interlocuções eram limitadas. Agora, as interlocuções serão mais avançadas. Por quê? Porque é uma conversa dentro de um mesmo patamar, um mesmo nível de conhecimento que quem conhece o VAT aqui, conhece o VAT também na América Latina. Então, pensem que aprender o segundo idioma, pelo menos o aspecto de comunicação, vai ser um diferencial justamente para quem vai evoluir na carreira dentro da área tributária. Ou seja, é uma quebra de uma nova barreira e todo mundo tem que se reinventar para aprender novas tecnologias, novos idiomas, novos formatos e conceitos também de controle dessas informações. Isso mesmo, Guilherme. Agora, uma coisa, Ed, a gente viu ao longo dos anos uma famosa guerra fiscal, né? Então, estados, municípios, muitas vezes, para atrair uma empresa para a sua localidade, permitia ali, concedia um crédito presumido, um regime especial. Isso acaba mesmo em 2032? Não vai existir mais regime especial dentro da reforma tributária? É isso mesmo, e tudo indica, com base tanto na emenda constitucional 132, quanto também na própria Lei Complementar 214, isso foi mantido, de que, de fato, a partir de 2032, nós teremos o encerramento desses incentivos. E o encerramento deles começa a acontecer, olhando especificamente no caso do IBS, que é quem vai substituir o ICMS e ISS, começa essa diminuição escalonada a partir de 2029, quando começamos aí uma diminuição desses benefícios em 10%, e vai chegar a 40% em 2032 e, a partir de 2033, encerramento total. Então, a ideia é que, de fato, tenhamos aí uma diminuição e o que vai deixar mais transparente, e aí vem um dos princípios trazidos pela reforma tributária, que é a neutralidade tributária. Então, na medida em que a gente tenha o novo VAT, o novo IVA dual, sendo colocado como cálculo por fora, ou seja, ele não vai impactar o valor da transação, ele vai ser por fora e transparente, e também não teremos mais os incentivos fiscais a partir de 2032, a transparência aqui vai ficar muito evidente, tanto do valor da carga tributária, quanto a neutralidade tributária que vai pairar sobre esses negócios. Ou seja, quem for eficiente do ponto de vista estratégico, operacional e de negócio, de fato vai ser olhado, vai ter um olhar do diferencial competitivo em cima disso. Não mais, muitos negócios hoje são feitos e de fato precisam ser feitos dessa forma, porque é a forma como no Brasil muitos incentivos são concedidos, então as empresas se ancoram nesse processo, vai ter que ser reavaliado. Então, isso motiva movimentos de site location, de logísticos, de reavaliação, planos de expansão precisam ser olhados antes da tomada de decisão por conta dessa variável que vai pegar a depender do time de novos negócios. Então, já entra na conta essa mudança de incentivos. Mas um ponto que eu gostaria de destacar é que quando a gente fala de ICMS e ISS, é muito comum o modelo nacional ter justamente ser ancorado em algum incentivo fiscal, mas o que eu chamo a atenção é que existem incentivos aduaneiros, ou seja, tem regimes aduaneiros especiais muito bacanas para quem importa e para quem exporta. Então, e esses regimes especiais foram mantidos com a nova legislação. Então, ou seja, estou falando de suspensão dos tributos federais, que pelo drawback suspensão, também pelo recoff, SPED. Então, você tem esses regimes foram continuados dentro da nova legislação. E com destaque, eles até foram aperfeiçoados, na medida em que, no modelo atual, esses regimes aduaneiros normalmente alcançavam apenas os tributos federais. Com a nova mudança, também está alcançando o IBS. O que significa isso? Hoje, muitas empresas possuem uma dificuldade em relação a saldo credor, porque elas acabam exportando o que é desonerado de ICMS e também de outros impostos, e esse saldo acaba ficando. Com a nova mudança, quem estiver dentro desse regime aduaneiro, na sua importação, vai ter a suspensão também do equivalente ao ICMS, que vai ser o IBS. Então, esses regimes foram potencializados. E o que significa isso? Isso significa que, do ponto de vista estratégico, para as empresas que operam com exportação, para as empresas globais, elas vão passar a ter um olhar, e a gente volta naquela visão do Brasil, recebendo um olhar mais competitivo, mais estratégico. Por quê?
porque eles poderão usar o Brasil como hub, porque o Brasil poderá ser um importador e exportador para a região aqui, América do Sul e, quiçá, América Latina também, e ele não vai ter oneração dos tributos, nem federais, nem estaduais. Ou seja, isso vai dar uma competitividade para o Brasil de ele se elevar realmente a ser considerado como hub regional. E aí, mais uma dica, né? Hoje, o time fiscal, que é visto dentro da maioria das empresas como uma área de custo, né? É o braço do governo dentro das empresas. Com a reforma, ele ganha uma visão analítica, direcionamento estratégico e conseguindo enxergar oportunidades como essa, né? Perfeito, que é o que eu costumo dizer, né? Muitos profissionais da área tributária hoje trabalham para o fisco. E com a nova mudança, hoje já podem, mas com a nova mudança, mais ainda isso vai ficar acentuado, eles vão poder trabalhar para o core business da empresa, como business partners. Isso é legal. E até a própria mudança que a gente está passando agora do NPI, né, o novo processo de importação, do INPE, é também parte para acomodar já a reforma tributária, né? Isso é bem bacana, esse ponto que você colocou, porque em relação ao do INPE, a grande reforma, vamos dizer assim, em comércio exterior está sendo a do INPE, de fato, está sendo um processo de simplificação, muita coisa está acontecendo, então está sendo uma reformulação nessa visão de simplificação, de aglutinação, de facilitar esse processo de importação. Então, já é um passo interessante e agora vai se acumular também com esses benefícios da reforma. Então, ou seja, o nosso ambiente de global trade tende a ser um ambiente muito mais favorável a partir de agora. E com alcance global, então... Perfeito. Mais ainda, né? Perfeito. Agora, Ed, uma coisa, 7 anos de transição. Eu, particularmente, acho um período assim extenso. Tem as particularidades, tem uma série de questões envolvidas, a gente sabe tudo isso. Agora, se a gente olhar para as obrigações acessórias, as atuais, né, as nossas obrigações acessórias, tem alguma perspectiva de acomodar, de receber estes novos tributos? Como é que as empresas vão se preparar para conseguir conciliar aí durante esses 7 anos o período de transição, falando de obrigação acessória? Legal. Bom, acho que a obrigação acessória, as principais são SPED e documentos fiscais eletrônicos de forma geral. Em relação ao SPED, que controla o ICMS e o IPI, que é o SPED fiscal, já houve um posicionamento formal do INCAT e também dos órgãos reguladores de que esses requerimentos não sofrerão ajustes, eles não receberão os novos campos dos novos IBS, CBS, então eles serão blindados. Então, a tendência é que essa obrigação, nesse período de transição, siga sendo entregue, sendo preenchida como é hoje, para cobrir os tributos atuais que continuarão na transição. Isso quando a gente fala de ICMS, IPI e também ISS, então isso vai continuar. Quando a gente fala de FD contribuições, que aí a gente está falando aqui de PIS e COFINS, ainda não houve um pronunciamento formal do fisco se haverá ou não alguma alteração na FD contribuições. A tendência é que não haja, porque a gente vai ter um período de transição muito curto em relação a PIS e COFINS, praticamente de um ano, 2026, em que haverá o PIS e COFINS e já iniciaremos o período teste da CBS, que futuramente vai substituir o PIS e COFINS. Então, não há nesse momento previsão de ter alguma mudança em relação às FDs contribuições, mas precisamos aí observar. O ponto é que em 2027 ela vai ser extinta, não teremos mais FD contribuições porque já iniciará a nova CBS que vai substituir PIS e COFINS. Então, em relação às obrigações atuais, a leitura inicial é que elas vão seguir como estão hoje até o término transitório, no caso da CBS e PIS e COFINS já em 2027, e no caso do ICMS e ISS vão seguir até 2032. Agora, em relação às obrigações acessórias que estão vindo, o que muda? Então, aqui é interessante. No caso de documentos fiscais, neste momento, a opção foi de manter todos os documentos fiscais, e aí sim, os documentos fiscais sofrerão ajustes com a inclusão dos novos campos para acomodar os novos tributos, mas não só isso, eles receberão novos eventos. E a gente vai ouvir falar muito em novos eventos. Por quê? Porque os documentos fiscais passam a ter um status bem mais relevante do que tem hoje dentro do cenário tributário. Os documentos fiscais hoje, eles servem praticamente para suportar as transações, para suportar a movimentação de mercadorias. Esse é o papel fundamental. E ao final do mês, com base nas informações desses documentos, você faz uma apuração. E aí sim, aqui você tem o documento que hoje é reconhecido como crédito tributário vinculado com o fisco daquilo que você tem que pagar.
No novo modelo isso muda, o próprio documento fiscal, a cada documento fiscal emitido, ele já é o documento que vai confessar dívida, ele já é o documento que o fisco naquele momento já vai constituir a obrigação do contribuinte de pagar. Então, ou seja, o documento fiscal ganha um novo status, ganha uma nova função que é de declaração de dívida, de declaração perante o fisco. Então, isso é importante. E por conta desse status elevado e conjugando isso com a nova apuração assistida que será feita, toda ela baseada em documentos fiscais, é que muda-se o comportamento, a apuração ela já é feita, o contribuinte tem apenas que olhar para ver se precisa fazer retificação, precisa ratificar ou simplesmente dar um send, tal que como hoje é feito para imposto de renda. Então, esse é o caminho que está sendo desenhado dentro do processo. Então, o processo muda. E o que é interessante é que em relação a documentos fiscais, começa agora em julho a disponibilização do ambiente do fisco, já com todas as alterações de layout, todas as alterações de ambiente, onde nós vamos começar a testar de forma oficial toda a evolução das soluções fiscais em relação à mensageria, documentos fiscais começam agora. Costumamos dizer que os jogos começam agora, em julho, em relação a documentos fiscais. E também em relação a essa plataforma que vai ler os documentos, vai fazer essa pré-apuração, que a gente chama de apuração assistida, vai fazer também o controle do split, vai fazer o controle das devoluções, vai fazer o controle do cashback. Essa plataforma, que é a plataforma que a Receita desenvolveu e quem executou foi o Serpro, ela já começou a ser mostrada e se começa um piloto agora em julho. Esse piloto ele vai trazer 500 empresas para começar a ter visibilidade dessa plataforma. Aí a Thomson Reuters já é colaboradora da Receita desde o GT48 e ela também já está nesse rol. Inicialmente 50 empresas já estão homologadas dentro desse processo e nós iniciaremos esse processo de validação, construção e até dando sugestões, se forem o caso, para essa nova plataforma, daquilo que de fato as empresas vão precisar, daquilo que de fato será necessário para essa evolução. Então, a partir de julho, teremos 2 movimentos importantes em relação às obrigações acessórias, seja do ponto de vista de documentos fiscais eletrônicos, seja com o olhar das obrigações acessórias, diga-se apuração assistida, que começa agora a ter mais visibilidade. E a partir dessa mudança, né, que a gente tem uma apuração assistida vindo do fisco, os documentos fiscais recebendo este evento como retorno, né, de oficialização de alguns direcionamentos para o fisco, isso torna praticamente uma apuração em real time ou near real time, né? Ou seja, o que a gente tinha de uma obrigação acessória única no mês, o documento fiscal ele vira uma espécie de obrigação acessória daquela operação em si, né? Ratificando essa informação. É isso mesmo, Guilherme. As soluções fiscais agora, elas mudam. Elas deixam de ser uma solução que a gente costumava dizer passiva, que você só recebia os dados e gerava um SPED. Na verdade, as soluções fiscais agora, elas mudam porque elas vão capturar esse dado da base do fisco, das diferentes bases, inclusive de pagamento, e elas voltam para fazer essa conciliação com os ERPs, com as informações que existem de fato nos ERPs. Com isso, confrontar com essa pré-apuração. Por quê? Porque um ponto super relevante para as empresas é como eu testo, como eu faço o compliance dessa pré-apuração. Eu preciso ter um nível de compliance adequado, principalmente para saber se o meu movimento, das minhas transações, dos meus pagamentos estão refletindo na base do fisco, até para poder ter condições de fazer eventual questionamento. Então, essa dinâmica, ela muda muito e ela, sim, ela acontece no que a gente chama no processo de near real time. Ela acontece em real time, mas como nós ainda não temos a visibilidade de como serão os retornos que serão feitos dessa comunicação que vai acontecer com o fisco, vamos ter um pouco mais de previsibilidade a partir desse piloto, a gente vai ter como mensurar melhor esse time do que a gente considera near real time de transação e volumes. E o outro ponto, já aproveitando esse gancho, quando a gente faz toda essa junção, essa comunicação com as bases do fisco e traz para o usuário essa informação, o que vai ser relevante aqui? Antever todas as hipóteses de conciliação que precisam ser feitas. E aí, nesse momento, quais são aquelas conciliações que eu já consigo padronizar? Quais são aqueles eventos que eu já sei que quando acontecer eu já tenho um plano de ação para disparar? Quais são os cenários? Essa inteligência para facilitar o processo do usuário, onde será o maior ponto de dor, o maior ponto de ação em cima disso,
precisa estar muito bem feito, muito bem claro e facilitando a vida do usuário, porque vai ser o momento em que, de fato, vai ocorrer a análise. Isso é importantíssimo. E assim como a gente tem uma API para consumir, né, esses dados no ambiente do fisco, se a gente for pensar um pouquinho em eventual obrigação acessória futura, a gente pode imaginar que provavelmente o fisco deve estar indo nessa linha, um retorno também via API para a plataforma da reforma tributária, para fazer essa chancela, né, da apuração? Olha, pelos fóruns que eu tenho a oportunidade de participar, a ideia inicial é que não tenhamos uma obrigação acessória nova. A ideia inicial é que, essa pré-apuração que virá será única e as interações serão em cima dela para fins de retorno. A ideia é que não se espera ter uma nova obrigação. É a ideia inicial. Mas, por que a ideia inicial? Existem alguns setores, como diante da reforma temos 3 regimes, temos o regime geral, o regime diferenciado e temos o regime específico. Esse último, que é o regime específico, existem cenários, eu vou citar aqui, por exemplo, o setor financeiro que está no regime específico. Existem cenários em que hoje ele não emite documento fiscal. E aquela premissa que eu comentei, a solução da Receita vai olhar só o documento fiscal para fazer a pré-apuração. Bom, se eu não tenho documento fiscal hoje para suportar essas transações que foram trazidas para a tributação do VAT, como isso vai acontecer? Então, o que está sendo feito? Está sendo desenvolvido uma nova declaração com efeito de documento fiscal, para que em cada transação os bancos não precisem fazer uma nota fiscal para cada transação. Então está sendo criada uma declaração que essa declaração inicialmente está focada em atender o setor financeiro, mas ela vai de fato atender todos os setores que estão em algum regime específico. Por quê? Ela vai substituir a necessidade de emissão de documentos fiscais, mas vai ter a identificação individualizada dos contribuintes ali na transação, das pessoas físicas ou jurídicas, com todos os detalhes de IVA, até porque essa declaração ela vai ser consumida pela apuração assistida também, pela ferramenta, para gerar a apuração assistida, porque os bancos agora vão passar a pagar o IVA dual em cima dessas transações, porém os adquirentes vão passar também a tomar crédito em cima desses valores. Então, ou seja, todo esse processo está sendo feito. Então, aqui nós temos sim já o desenho natural de novas obrigações. Eu não diria obrigações, nesse momento são declarações que vão substituir, assim, na essência, conceitualmente, elas vão substituir o documento fiscal, que é de fato a grande obrigação fiscal no momento atual, né? Entendi, isso é importantíssimo. Agora, para o nosso público que está aqui acompanhando esse nosso papo hoje, aqui a gente tem dos mais variados, né? Tem os felizes clientes Thomson Reuters e tem aqueles que estão ali agora aí se preocupando, se descabelando com relação a essas mudanças, como é que eles vão tratar tudo isso e a importância de ter o respaldo de uma Thomson Reuters olhando para as suas informações fiscais, uma empresa que está desde o GT 48, participou ativamente de todo o projeto SPED, nota fiscal eletrônica, e agora, nesse momento crucial da nossa história, como é que a Thomson está se organizando para atender todas essas alterações, essa mudança do regime tributário nacional? Legal, acho que eu destacaria dois pontos importantes. O primeiro ponto é entender as necessidades reais das empresas. Então, a gente tem feito um processo muito próximo com os clientes, com as empresas, com o mercado, justamente para ter a validação do nosso entendimento e para ter a percepção e a certeza de que a gente está capturando todas as dores, todas as necessidades. Então, esse é o primeiro ponto, o diálogo que a gente vem fazendo com as empresas, com o mercado, com o próprio governo também. Então, esse diálogo é super relevante, porque estamos diante de algo novo. Então, toda mudança requer especialidade, requer conhecimento aprofundado e requer preparação. E essa preparação ela é uma construção coletiva. Então, a gente, de fato, vem dando um olhar muito forte. E o segundo é como estruturar as soluções para atender um novo modelo. E a resposta é uníssona. A resposta é: as empresas esperam que, de fato, a tecnologia seja a grande ponte entre o modelo atual e o modelo seguinte, seja pelos motivos de prazos curtos, seja pelo motivo de não há espaço para contratação de novos profissionais. Hoje já é um time super inchado. Então, espera-se o quê? Que a tecnologia possa, de fato, suportar essa transição e, ao mesmo tempo, dê a tranquilidade de que ela vai estar pronta a partir de 1º de janeiro de 2026, com os documentos fiscais totalmente prontos,
para que ela possa usufruir da dispensa de pagamento de 1%, e durante o ano 2026, o processo de apuração dela esteja totalmente validado e linkado com aquilo que o governo, de fato, vai trazer como obrigação, como nova forma. Então, o que a gente lê é tecnologia adequada, tecnologia que traga um maior nível de automação para os profissionais e, ao mesmo tempo, a gente também faz esse processo de como eu capacito o mercado, como eu capacito as pessoas, como junto nós crescemos e juntos a gente se prepara para o novo ambiente. Então, a gente faz muito esse processo de olhando a capacitação das pessoas, dos profissionais, olhando a tecnologia adequada, olhando muito forte a parceria com todo o nosso ecossistema que, por exemplo, a LKM que faz as implementações, olhando o nosso ecossistema de parceiros de ERPs, pelos quais trabalhamos de forma integrada. Então, todos trabalham de uma forma integrada nesse processo. Então, para quem tem Thomson Reuters, mensagem é vocês estão tranquilos, porque todo o processo a gente vem cuidando, vem antecipando. A gente já antecipou o nosso desenvolvimento já no ano passado, a gente já vem validando a nossa arquitetura e agora a gente vai entrar num novo passo de validação, tanto do DFE, quanto que cuida dos documentos fiscais, quanto também do TecSwan, que agora começa a ser testado dentro do modelo de apuração assistida, dentro do modelo de tratativas de split payment. Então, esse momento agora é um momento de validação daquilo que foi construído com esse viés mais amplo. E também, um outro ponto que vai ser super relevante na mudança são os motores de cálculo, ou seja, definição de regras de cálculo, de regras de negócio, vai ser muito relevante nesse processo novo por conta da atribuição de regras tributárias. Então, são 3 pilares grandes que a gente trabalha: pilar de documento fiscal, o pilar de solução fiscal e o pilar de determinação de regra. São os 3 pilares que a gente trabalha, é onde a gente entende que as empresas vão precisar de apoio e vão precisar de apoio com qualidade, com segurança, porque é uma mudança disruptiva. 28% das transações agora serão acompanhadas near real time pelo fisco. Então, as empresas precisam, na partida, emitir os documentos de forma adequada e precisam gerenciar os outros eventos que vão acontecer pós-documento emitido. Então, acho que esse é um ponto que a gente vem trabalhando e é onde a gente está bem feliz com o que a gente construiu, com aquilo que a gente vem validando. A gente tem alguns programas pilotos internos mesmo que fazemos com clientes, porque é aquele olhar de ninguém sabe melhor a dor do que a própria empresa nos diversos processos em que ela passa. E esse pilar que você citou é importantíssimo, né? Documento fiscal, a solução fiscal e as regras tributárias. Esse conjuntinho aí é o que dá o famoso compliance de tranquilidade para as empresas, que muitas hoje acabam sofrendo muito com isso, né? Acabam ficando expostas, e aí tome aquela linha lá no planejamento de previsibilidade para notificações recebidas no ano e que acaba até mesmo inibindo investimento, né? Para novas frentes, para novas tecnologias no próprio negócio. É isso mesmo. Esse ambiente por exemplo, outros ganhos, né? Quando se pensa, que ROI eu vou ter em relação a isso? Então, outros ganhos. Esse ambiente do split payment vai acabar muito com fraudes. Vai acabar muito com riscos de glosa de crédito que hoje as empresas acabam enfrentando por não ter certeza de pagamento. Vai acabar muito com o risco de, eventualmente, incentivo fiscal, que eventualmente ser questionado. Então, vai trazer um ambiente bem mais transparente. Vai acabar também com as incertezas que nós temos hoje em relação à definição de um item para tomada de crédito, se ele pode tomar crédito, se ele não pode tomar crédito. O novo critério, a gente tem uma inversão. Hoje, o modelo eu preciso definir o que eu tomo crédito. Agora não, tudo você pode tomar crédito desde que tenha pagamento. Você tem que informar agora o que você não vai tomar crédito. Há uma inversão. Então, ou seja, a segurança jurídica trazida pelo novo ambiente realmente é uma segurança muito forte. Mas o que é fundamental é que, para que isso seja tangibilizado, precisa estar refletindo adequadamente nos documentos fiscais e agora na apuração assistida devidamente conciliada. Sim, importantíssimo isso. Para o nosso público que não é Thomson Reuters, para deixar eles com aquela água na boca e passar a mão no telefone, quais inovações que a Thomson está trabalhando aí para atendimento da reforma tributária? Legal, acho que algumas inovações importantes. Primeiro, é trazer esse componente para a solução fiscal de comunicação real-time com o ambiente do fisco. Isso aqui é super relevante e, para nós, acaba sendo algo, vamos dizer assim, que a gente tem uma sinergia com outras soluções, porque a gente já tem outras soluções que fazem essa comunicação de mensageria. Então, a gente trouxe para o TecSwan uma solução, um componente de comunicação muito poderoso que vai fazer toda essa orquestração de comunicação com o fisco e volta para facilitar esse meio de conciliação.
Isso a gente fez para facilitar e estamos trazendo na conciliação muitas conciliações automáticas. Então, assim, esse processo aqui vai ser muito bom, vai ser um diferencial para quem está conduzindo. Um outro diferencial é a contabilização. O que acontece? No modelo atual, o documento entra, você já define uma contabilização para o documento e ela vai automática. Agora, no novo modelo que virá, o documento, quando entrar, você ainda não vai poder fazer uma contabilização definitiva do valor de crédito, porque esse crédito ainda não vai ser líquido no momento em que o documento entra. Olha as nossas contas transitórias aí, né, para imposto agora. Exatamente. Então, esse documento vai entrar numa conta transitória, como, por exemplo, de IBS a apropriar. E ele vai ficar pendente nessa conta até que a gente busque a confirmação de pagamento nas diversas modalidades, não é uma só, nas diversas modalidades, traga para cá para a solução fiscal e a solução fiscal vai fazer o quê? Nesse módulo de contabilização, ela vai olhar que aquele documento fiscal, originalmente, ele entra naturalmente com uma conta transitória. Quando tem esse gatilho da confirmação, a gente vai fazer uma devolução, ele vai ser totalmente parametrizável aqui e esse documento vai receber uma nova contabilização. Então, assim, esse módulo de contabilização é uma grande novidade que a gente traz também para cá e vai facilitar muito no momento em que as empresas poderão mapear todas as transações, parametrizar os cenários, para que quando acontecer, isso já fluir de forma automatizada, então, para o ERP. Então, esse é um ponto de inovação. E o outro, imagine agora que com tudo isso, com essa visão nova de conciliação, essa visão nova de contabilização, esses dados riquíssimos que agora teremos de base do ERP conciliada com a base oficial do fisco, teremos uma base extremamente rica. O que a Thomson Reuters entende que essa base pode ajudar? Ela vai expor toda essa base de dados no API. Para quê? Para que novas visões de analytics sejam extraídas dessa base. Por exemplo, pelo time de finanças, ele vai poder olhar essa base e tirar visões de gestão de fornecedores inadimplentes, visão de cash flow. Ele vai poder usar essa base de uma forma riquíssima e as outras áreas também. Só que, como essa API vai ser exposta, o consumo dessas informações serão de forma muito mais facilitada. E isso vai ser fundamental, né, para o dia a dia, porque imagine para as empresas ter que fazer todo esse trabalho de conciliação, depois confirmar uma contabilização manualmente. Isso, além de ser um trabalho puxado, o risco de erros operacionais ele é grande, né? Ele é grande e a gente não pode perder de vista que um erro contábil pode impactar outros tributos, um erro contábil pode impactar em imposto de renda, um erro contábil pode impactar em quebras e provisões. Esse é um ponto importante. Da mesma forma que as conciliações não sendo bem feitas, não sendo adequadas, não tendo ferramentas adequadas, eu posso aceitar uma informação que o fisco vem e me manda na pré-apuração que de fato nem reflete as minhas transações dentro da empresa. Então é preciso ter um cuidado muito forte de que os benefícios trazidos pela reforma precisam ser tangibilizados nos dados, nas informações que serão inseridas nos documentos fiscais e nas apurações. Importantíssimo, muito bom. Bom, a gente está caminhando para o fim do nosso papo aqui. Ed, tem mais algum spoilerzinho aí para dar para o nosso público? Da Thomson? Bom, acho que de spoiler, eu acho que eu acabei já adiantando um pouquinho já, né? Acho que saiu no Diário Oficial, acho que ontem ou hoje, a comunicação das 50 empresas que fazem parte do piloto agora da Receita Federal, e a Thomson, como eu comentei, está lá no rol dessas 50 empresas. Então acho que é importante a gente estar junto justamente para colaborar dentro desse ambiente, desse ecossistema que a gente coloca, não só para validar aquilo que o nosso entendimento de solução, de arquitetura, mas ao mesmo tempo para contribuir. Então é um ambiente que várias empresas estarão lá e também o próprio fisco aberto para aceitar sugestões e para também apresentar aquilo que foi desenvolvido, e nós estaremos lá para colaborar. Então isso para a gente acho que é bacana, e essa transparência que o fisco dá também é muito bacana, fazendo essa publicação de quem está participando, porque a ideia é que o que está sendo produzido lá seja divulgado abertamente depois, dentro das medidas de sigilo, mas serão divulgadas os resultados que estão acontecendo lá. Então esse é o ponto que é o que está já na portaria, é o que está sendo colocado e é o que a gente de fato fica feliz de poder contribuir nesse processo de colaboração. Muito bom, legal. Ed, quero agradecer muito tua presença, abrilhantou demais o nosso episódio. Quero deixar aí para as tuas considerações finais para o nosso público.
Guilherme, eu que agradeço a LKM, um prazer também, o pessoal que está aqui e também aqueles que poderão ver em outro momento esse bate-papo. Eu acho que a grande mensagem aqui é que estamos diante de uma mudança grande. Eu acho que a nossa atuação em conjunto, como empresas, provedores, como governo, eu acho que nesse momento é super relevante porque as mudanças estão aí. 2026 começa, temos pouco tempo de fazer essas validações, então é importante que sejamos assertivos para evitarmos retrabalhos no futuro. 2027 é o grande momento de entrada de fato, acho que já teremos a visibilidade. Costumamos dizer que o VAT federal acontece totalmente em 2027 e o VAT estadual e municipal vão ocorrer de 2029 a 2032. Mas em 2027, 50% da reforma tributária já acontece e já é efetivada. Então, acho que devemos estar sempre juntos e agradeço a LKM mais uma vez pelo convite e fico à disposição. E um abraço a todos e vamos juntos nesse desafio. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, neste momento, quer saber como é que você pode ter Thomson Reuters dentro da tua empresa? Como é que a reforma vai afetar o teu dia a dia? Entre em contato com o time de especialistas da LKM, que a gente tem o maior prazer em ajudá-los neste momento importantíssimo da história tributária do Brasil. Agradeço a sua participação, fique ligado nas redes sociais, nas mídias da LKM Tecnologia e até a próxima.